Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço que antes de começarmos a falar sobre esse assunto, a gente procure um lugar bem calmo das nossas casas, que a gente desligue os equipamentos que a gente tem por perto, que possam tirar nossa atenção para esse momento, porque por a gente estar em casa, a gente sempre faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? A gente nunca consegue ficar focado numa coisa só. Então, que a gente possa dedicar, então, esses minutinhos para estarmos focados no ensinamento do Cristo e para absorvendo, então, essas energias salutares que a espiritualidade superior nos irá proporcionar, né? Afinal de contas, a gente vai estar em corpo, em mente e em vibração elevada. Vamos estar conectados com a espiritualidade nesse momento e esperamos, né, que no decorrer após essa exposição também, né? Então vamos fazendo a nossa oração. Te agradecemos, então, Senhor, imensamente por mais essa oportunidade de estarmos revendo os ensinamentos do Cristo e aprendendo cada vez mais com Ele, que nós possamos todos nos melhorarmos através desse ensinamento, refletirmos e colocarmos ele em prática nas nossas vidas. E imensamente gratos a todos os mentores da Casa Elos de Luz e aos nossos mentores, pedimos autorização e damos por aberta então essa exposição dessa noite. Que assim seja. Então, o capítulo que iremos ver hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que eu acredito que é o capítulo mais longo do Evangelho, mas isso não é por acaso. Esse capítulo é o mais longo porque nos explica sobre as diferentes aflições que passamos enquanto encarnados, as diferentes provas, diferentes expiações e por que há desigualdades no mundo, com muitos relatos dos próprios espíritos sobre esse assunto. E como a gente está num planeta que ainda é de provas e expiações, ainda passaremos por aflições, por dificuldades, e esse capítulo, então, ele é mais extenso justamente por nos explicar bem a situação que estamos passando. Ele começa, então, com as passagens de Mateus e Lucas, no qual Jesus falou: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Jesus afirma, então, que todos nós receberemos o seu consolo, mas analisando a vida das pessoas e a nossa também, fica complicado a gente entender como esse consolo virá para aqueles que sofrem mais do que nós, para aqueles que estão em situação de calamidade mesmo. Então, Allan Kardec, ele, com a ajuda dos espíritos superiores, ele nos explica então que para que a gente possa ver a justiça de Deus nas aflições da vida, é necessário que a gente compreenda e tenha certeza de que existe uma vida futura. Ou seja, que a gente saiba que a vida continua sempre, eternamente, que essa não é uma única vida. A fé nesse futuro, então, ela nos consola, nos inspira a paciência, mas não explica, de fato, essas divergências, por que elas acontecem, e elas parecem ir contra a justiça de Deus. Mas a gente sabe que Deus é perfeito. Ele é todo poder, todo justiça e todo bondade. E como ele é soberanamente bom e justo, não pode agir dessa forma caprichosa ou com parcialidade. Ele é justo para com todos, não há diferença entre nós. Para ele, todos nós somos filhos dele mesmo. Então, logo, essas dificuldades da vida, elas têm uma causa. E como Deus é justo,
a causa também é justa. Porque Deus, ele ama nós todos sempre. E é aquele amor que não tem distinção. É um amor que a gente não conhece, mas que a gente sente. Então, por ele ter todo esse amor por nós, ele não perde nenhuma ocasião de nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento, no nosso polimento, na nossa educação, no nosso aprimoramento moral, né? Para que possamos um dia ser espíritos puros, né? E de plena luz. Mas então a gente pode se perguntar por que uns sofrem mais que outros, por que uns nascem na miséria ou os outros na riqueza, por que a África é tão pobre enquanto os Estados Unidos é tão rico, por que há essas diferenças? E aí o Allan Kardec vem com a sua explicação científico-espírita para nos auxiliar. Há duas fontes originárias dessas dificuldades da vida. Uma tem causa na vida presente e a outra nas vidas anteriores. As causas atuais, se a gente for analisar profundamente as dificuldades que a gente passa ou que a gente está passando, a gente pode constatar que nós somos a causa do nosso próprio sofrimento. Nós somos as vítimas muitas vezes da nossa imprevidência, do nosso orgulho, que não permite que os nossos mais novos vão fazer compras para nós, para que a gente fique resguardado. Da nossa ambição, quando a gente só pensa em ganhar mais e não pensa tanto em ser mais. Isso nos traz dificuldades. Se a gente for interrogar as nossas consciências, a gente vai ver que todas as dificuldades da nossa vida somos nós a causa disso. Não é Deus, nem nosso familiar, nem nosso filho, nem nosso cônjuge. É somente nós. Nós somos os causadores das nossas aflições do dia a dia. E aí eu trago algumas perguntas que são exemplos e que para a gente poder refletir. Quantas vezes a gente ficou no vermelho por não termos nos organizado na finança, por agirmos mal ou por não termos sabido dar limites aos nossos desejos e gastamos mais do que tínhamos na carteira? Quantas vezes a gente se relacionou com pessoas somente por interesse, por vaidade, e quando esses laços se romperam, que foi facilmente, provavelmente rompido, a gente se lamentou por essa perda. Quantos conflitos e discussões a gente poderia ter evitado com um pouco de moderação, um pouco de compreensão com o próximo e com nós mesmos? E quantos pais que são deprimidos com seus filhos porque não combateram desde pequeno as suas más tendências, seja por fraqueza, por indiferença, por impaciência, deixaram os filhos serem criados sem rédeas e hoje se deprimem por isso, pelo resultado dessa criação. Quantas doenças são resultado dos nossos desequilíbrios energéticos e mentais? Então, se a gente for buscar lá no nosso interior, a gente vai vendo que muitas respostas dessas perguntas são atitudes nossas. E aí a gente pode dizer, se eu tivesse feito assim, ou assado, ou se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, né? Poderia ter agido de outra forma, talvez não passasse por isso. É bem isso que a gente pensa, né? Então, além desses questionamentos de exemplo, eu trago para vocês um exemplo do André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, no qual o André, como sempre, está lá aprendendo cada vez mais sobre essa interação plano espiritual com plano material, e ele encontra o Anacleto, que é o responsável pelo passe de um determinado centro espírita. E ele explica então para o André sobre o tratamento de um encarnado que já havia recebido 10 vezes o socorro completo da espiritualidade. E ele diz para o André: nosso esforço é também educativo,
e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. E aí eles estão analisando um senhor, esse senhor que já tinha recebido o tratamento 10 vezes já. E ele diz então, este homem, não bastante simpatizar com as atividades espiritualizantes, ou seja, ele não era muito simpático à espiritualidade, a se espiritualizar, é portador de um temperamento menos simpático e extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Não se acautela contra os atos de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que desfrutam a sua companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergências de intensas vibrações destruidoras. Então, vocês podem ver nesse exemplo que esse senhor, ele estava com problemas de saúde, de desequilíbrio energético, devido às suas atitudes, ao seu temperamento, à sua falta de espiritualidade e de falta de autoconhecimento também. Então, é mais um exemplo de que nós somos, muitas vezes não, né? Nós somos sempre os causadores das nossas dificuldades, das nossas aflições. Mas vocês podem se questionar, estou analisando aqui, Thaís, eu tenho que concordar que eu sou mesmo o causador dos meus obstáculos, né? A minha vida tá desse jeito, realmente foi culpa minha. Mas o que eu faço? Né? Agora que eu já sei que eu sou o causador disso. Novas escolhas. Como a gente tem falado nas palestras, eu e os meninos, nós podemos modificar as nossas vidas sempre. E assim a gente evita, né, escolhendo, tendo novas escolhas que podem modificar as nossas vidas para melhor, a gente evita cometer novos erros e deixar então de colocar novas pedras no nosso caminho. Mas para que isso aconteça é necessário que a gente trabalhe o nosso melhoramento, tanto moral quanto intelectual. É necessário que a gente faça ao contrário do exemplo do André Luiz, que a gente se espiritualize, que a gente trabalhe a nossa moral e o nosso intelecto, para que assim a gente saiba ter escolhas mais conscientes e mais sábias nas nossas vidas. Então, Deus quer que nós todos cresçamos, que nós todos progredimos. E Ele não nos deixa se desviar do nosso caminho. É por isso que as dificuldades aparecem. São quando a gente desvia do nosso caminho, do caminho reto, do caminho do bem. Né? E se há alguma falta que a gente comete, por mais leve que seja, ela é uma infração à lei divina. E com isso, a gente tem consequências disso. Consequências mais difíceis ou menos difíceis. Então, a gente pode perceber que o sofrimento, ele é um indício, uma advertência de que a gente agiu mal em algum aspecto da nossa vida. Quando a vida começa a meio que dar uma desgringolada, assim, as coisas começam a não dar certo, é porque alguma coisa a gente está fazendo fora desse eixo, desse caminho reto, dessa porta estreita. Então, é necessário que a gente analise os nossos atos e as nossas vidas. E as dificuldades, os sofrimentos, eles fazem com que a gente sinta a diferença entre estar bem e estar mal. E sinta a necessidade de nos melhorarmos. Para no futuro a gente evitar os erros que a gente cometeu e os resultados deles. Então, por isso que é tão importante a gente dedicar um momento para a nossa espiritualidade, dedicar essa análise diária das nossas atitudes, da nossa moral, para que a gente possa então fazer escolhas mais sábias, mais positivas, que vão agregar coisas boas na nossa vida. Mas daí a gente pode também analisar as nossas dificuldades e ver que elas não parecem ter origem
nos atos da nossa vida atual. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença desde a infância, um acidente inesperado que aconteceu, ou muitas vezes uma fúria da natureza, né? Uma catástrofe que aconteceu e acabou trazendo sofrimento para uma determinada família. Isso não são causas que aparentemente que a gente comete na mesma encarnação e é o reflexo de uma atitude. Então essas causas, elas não têm justificativa na vida atual, mas sim na vida anterior. Então a gente compreende que à primeira vista esse sofrimento parece imerecido, parece ser injusto. Mas se a gente levar em conta quantas vidas a gente já viveu, ele tem uma razão de existir. A gente não cometeu um erro nessa vida, mas a gente cometeu um erro em outras vidas passadas. Então, por exemplo, se uma pessoa foi muito dura e desumana na vida anterior, ela pode ter uma vida em que ela é tratada com dureza, com desumanidade muitas vezes. Se ela foi orgulhosa na vida passada, ela pode vir com uma vida humilhante, uma condição humilhante nessa vida. Se ela foi muito avarenta, muito egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, ela pode vir privada do necessário, né? Pode vir muito pobre, pode vir um mendigo. E se ela foi um mau filho, por exemplo, também, ou se agiu mal dentro da sua família, ela pode receber esse mesmo tratamento nessa vida atual. Então, pela pluralidade, engasguei que nem Fabiano, pluralidade das nossas existências e pela destinação da Terra, que ainda é um mundo expiatório, mas que agora ela está se transformando, né? Esperamos que se transforme num planeta de regeneração. Essas divergências que a gente vê, essas injustiças, entre aspas, nada mais são do que a lei da causa e efeito sendo exercida entre os bons e os maus que convivem nesse planeta. Então, se a gente vê lá a miséria da África, mas como a criança nasceu no meio da pobreza, como pode? Isso é porque em existências anteriores não sabemos o que ela fez, né, ou deixou de fazer para estar naquela situação. Mas as atitudes dela provavelmente, como espírito imortal, têm um reflexo nessa vivência de agora. E é como a gente explicou nas palestras sobre reencarnação, que teve lá na Elos. Se a gente foi um espírito muito endurecido, muito irredutível, as nossas escolhas para essa próxima existência que virá, elas são feitas por espíritos superiores responsáveis pelas encarnações, que vão determinar as provas mais adequadas para o crescimento do espírito. Mas se a gente foi um espírito consciente das nossas falhas, que a gente desejou então reparar os nossos erros, a gente vai ter a oportunidade de planejar então essa reencarnação junto com esses espíritos superiores e planejar também as nossas provas dessa reencarnação atual. Então, se a gente passa por dificuldades, ou a gente escolheu, ou os espíritos superiores sabiamente escolheram para nós. E nem todo sofrimento é uma falta, é uma situação que a gente precisa reparar. Muitas vezes a gente mesmo busca provas para que o nosso espírito possa concluir uma depuração, para que o nosso espírito possa ativar o nosso progresso. É tipo um empurrãozinho assim mais enérgico para a nossa evolução. E a gente tem tanto provas quanto expiações, né, na nossa encarnação. A expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação, ou seja, tem dificuldades mais duras que podem ser expiações nossas e provas também para a nossa vida. E tem dificuldades que
podem ser mais amenizadas, que não necessariamente são uma expiação. Por isso que a gente precisa analisar toda a dificuldade que a gente passa primeiro. Porque a gente tem o costume de, tô numa situação difícil, eu vou reclamar, para depois eu agir, depois eu ver a solução desse problema. Mas o que o Evangelho nos convida é que a gente reclame um pouquinho. Né? Como disse o Jean, que a gente arregace as mangas e parta para transpor essa montanha que apareceu na nossa vida. Que a gente não fique só reclamando e seja passivo, né? Que nem o exemplo lá que o Jean falou do cãozinho que sentava sempre na madeira com prego. Que a gente veja essa dificuldade, pode até dar uma reclamadinha, mas que a gente parta para a solução daquilo, para que a gente reflita aquilo que está acontecendo conosco e possa encontrar a solução dessa dificuldade, transpor essa montanha e daí pegando todo o aporte que o Evangelho nos traz de trabalhar a nossa fé, de pensar positivo, de orar a Deus, enfim, de utilizar várias ferramentas que a gente conhece, que o Espiritismo nos explica de forma bem profunda, para que isso seja a base para nossa elevação, então, dessa dificuldade, para que a gente possa transpor essa dificuldade. E aí, conforme, então, a gente vai passando as nossas existências, as nossas reencarnações, passando as nossas dificuldades, os nossos perrengues, a gente vai pouco a pouco se libertando das nossas imperfeições. Então, os sofrimentos, eles são como um remédio que limpa as chagas, que cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Então, depende de nós, da resignação que a gente colocar em cima dessa dificuldade para tornar ela proveitosa e não estragar toda essa construção com as nossas impaciências. Porque assim a gente vai ter que recomeçar todo o tratamento novamente. É que nem aquele paciente que começa o tratamento, acha que já tá bom e para o medicamento no meio do caminho porque já acha que tá curado, sendo que o médico diz para tomar medicamento durante tantos dias. Para antes a doença acaba voltando, tem que tomar o medicamento de novo. Então, para que a gente evite esse retrabalho, que a gente possa aproveitar todas as dificuldades, que na verdade são oportunidades que vêm, que a gente possa aproveitar com muita resignação, com muito estudo do que vem a nos apresentar a vida, para que a gente possa aprender muito com essas dificuldades. E outro exemplo que a gente pode trazer é aquela dificuldade que é recorrente. Aquela situação que a gente passa, daí soluciona, daí vem de novo, aí a gente vai aos trancos e barrancos, soluciona ou empurra para baixo do tapete, aí volta ela de novo. Mas por que? Eu não tô entendendo por que eu passo tantas vezes por essa mesma situação. É provavelmente porque a gente ainda não aprendeu com ela. Quando a gente se dedica a aprender com essa dificuldade, a tentar compreender a fundo por que esse perrengue apareceu na nossa vida e tentar absorver o ensinamento que ela nos traz, ela não volta. Ela só volta quando a gente comete o erro de novo. Quando a gente fixa na nossa mente o aprendizado, ele não tem por que voltar, porque a gente já aprendeu com ele. Isso então não quer dizer que a nossa vida tem que ser um eterno martírio, como já falou na palestra dele. Há vários caminhos que nos levam a essa cura, a esse aprendizado através do sofrimento, a esse depuramento, essa reparação dos nossos erros. O caminho mais comum que a gente pega é o caminho da dor. É o caminho que a gente sente o sofrimento. Mas a gente pode escolher o caminho do estudo, o caminho do amor, para reparar então esses erros. Basta a gente escolher. Por isso que é tão necessário a gente ter consciência das nossas escolhas.
E é por isso que a gente fala tanto da importância da gente se instruir na doutrina espírita, da gente absorver os conhecimentos com os nossos olhos, para que a gente busque em cada passo a gente colocar o amor. E aí também a gente pode se perguntar, por que a gente não lembra da vida passada? Por que a gente tem que, né? Por que Deus coloca esse véu do esquecimento para nós? Seria muito mais fácil se a gente soubesse de tudo que a gente já passou para poder reparar de uma vez os nossos erros. Mas se Deus coloca esse véu, não é à toa, né? Deus é muito mais sábio que nós. Deus é a perfeição. Então, se a gente lembrasse de tudo, essas lembranças iam mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Então, o Allan Kardec, ele coloca duas características que Deus nos deu que pode auxiliar a nossa caminhada de reparação. É a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas. Então, a consciência é a percepção de tudo que a gente já viveu, só que ela está lá guardada no nosso inconsciente. Para que a gente possa acessar essa consciência, possa entender as nossas tendências instintivas, é necessário então a meditação e o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente aproveitar nessa quarentena para a gente se analisar, descobrirmos os sentimentos e os pensamentos que ainda não estão condizentes com a moral do Cristo e trabalhar eles, é como se a gente fosse aprender antes da dificuldade vir, é uma antecipação. A gente vai conhecer quem nós somos, conhecer a nossa consciência e vamos então transformar esses sentimentos que poderiam nos trazer mais dificuldades, e aí as dificuldades não ocorrerão. E aí ele nos diz, ele nos traz vários relatos dos espíritos que nos falam sobre exemplos de sofrimentos, da importância da prece, de Deus então não nos dá um fardo proporcional às nossas forças, então a dificuldade que a gente sofre nunca é maior do que o que a gente pode suportar. Ele nos traz que as dificuldades são uma oportunidade da gente mostrar fé, mostrar firmeza, a nossa perseverança e a nossa crença em Deus, principalmente, né? E aí lá nas instruções dos espíritos já, o Fenelon, ele nos diz dos nossos tormentos voluntários, que já não basta aqueles perrengues que a gente escolhe lá no plano espiritual, muitas vezes a gente adquire perrengues aqui também quando a gente procura uma felicidade relativa através de coisas que são perecíveis. Ou seja, quando a gente procura a felicidade nas coisas materiais, ao invés de procurarmos ela nas nossas ações, nas ações que elevem a nossa alma, que façam com que a gente trabalhe as nossas virtudes. Então ele nos pergunta, não será uma felicidade a calma em meio a tantas tempestades na vida? E aí a gente pode refletir, será que a gente está trazendo essa paz, essa calma no nosso coração e na nossa vida? Será que a gente está vendo a nossa vida com humildade, enxergando tudo que Deus nos proporciona, todo o necessário que nós temos, né? Sendo que em outros lares as provas são bem mais difíceis, são bem mais amargas. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a nossa vida, ela não precisa ser dificuldade, sofrimento, lamúria o tempo todo. A gente pode fazer escolhas melhores, a gente pode trazer para a nossa vida uma leveza, passar por essa encarnação através de atitudes e pensamentos que possam fazer com que a gente repare os nossos erros, mas através do amor, através do ensinamento, né? Através de atitudes tão benéficas e que nos coloquem sempre no caminho reto, que a gente não precise
sentir esse sofrimento acontecendo, que a gente possa reparar ele simplesmente tendo vontade de se melhorar, tendo vontade de despertar a nossa consciência para esse ser espiritual que habita no nosso interior, através da meditação, do autoconhecimento. E a gente se surpreende com várias coisas que a gente descobre. Principalmente nesse momento de quarentena, a gente está descobrindo sentimentos que a gente não sabia que tinha. Medos e situações que a gente não sabia que íamos passar. Só que isso tudo é aprendizado. O medo, ele é um alerta para a nossa autopreservação. Ele é necessário, mas a gente não pode deixar ele tomar conta de nós. Se a gente deixa ele tomar conta, ele fica descontrolado e acaba nos dando uma ansiedade. E aí o medo permanece presente todos os dias. Ele vira a nossa companhia. E essa ideia fixa de saber o que está por vir, de quando que vai acabar isso, de quando que vai voltar tudo ao normal, a gente vai deixando de aproveitar o nosso presente. E por falar em presente, a pensamento de vocês fugiu enquanto vocês estavam escutando essa exposição. Quantas vezes ele fugiu? Isso também é uma forma da gente se autoconhecer. Quantas vezes a gente deixa o nosso pensamento fugir e não foca naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está aprendendo? E o quanto a gente estar no momento presente nos propicia muito mais aprendizado, muito mais desenvolvimento intelectual também. Então vamos aprender com o Chico Xavier, que diz que tudo passa. Se a gente está numa situação de dificuldade, ela vai passar. Se a quarentena está sendo um sofrimento, está sendo difícil, ela vai passar. E aí basta que a gente aprenda com todo o ensinamento que nos chega. Lembrando sempre que o Cristo está sempre pronto e disposto a nos consolar. Basta a gente abrir o nosso coração para Ele. Então, minha gente, eu agradeço esses minutos que vocês me ouviram nós aqui do Centro Espírita Elos de Luz, que nós possamos então ter mais leveza nas nossas vidas e aprendermos cada vez mais através do amor. Então vamos nos concentrando e te agradecemos, Pai, imensamente por esses ensinamentos do Cristo, por essa compreensão que Allan Kardec nos trouxe, que a gente possa, Pai, refletir sobre esse ensinamento nas nossas vidas e procurar sempre a vontade de nos melhorarmos, de nos conhecermos, de repararmos os nossos erros com amor e que possamos sempre fazer escolhas cada vez melhores para as nossas vidas. Agradecemos a Ti, a toda a espiritualidade que nos amparou e nos auxiliou nesse momento, e aos nossos mentores, e damos por encerrado o momento de exposição dessa noite. Agradecemos então a todos e até a próxima semana. Um beijo e boa noite.